Aqui é Michele Munarete, sejam bem-vindos ao Projeto Orai Sem Cessar e a mais uma história do Oração em Prosa. Vamos orar e depois prosear. Obrigada, Senhor Jesus, por mais esse dia, por mais um dia de aprendizado na Tua presença. Obrigada por sempre querer nos ensinar e nos conduzir nos Teus caminhos. Obrigada por Tua palavra. Obrigada pelo entendimento que nos dá dela. Quero lhe pedir que continue nos trazendo conhecimento e nos dando inteligência para compreender e entender tudo que o Senhor colocar em nossas mãos. Que o Teu Santo Espírito nos traga a revelação daquilo que ainda está oculto e escondido. Que venhamos ter sabedoria vinda do alto para discernir entre o bem e o mal e assim alcançarmos todas as Tuas promessas para cada um de nós. Em nome de Jesus eu oro. Amém. A prosa de hoje é Privação versus Provação, parte 2. Na prosa passada, eu terminei dizendo que eu vejo um monte de cristãos trocando os pés pelas mãos, que gastam mais do que ganham, que dão o seu famoso jeitinho para tirar vantagem em cima de outros. E eu confesso, já fiz isso para minha vergonha, mas graças a Deus não faço mais. Sabe aquela balinha ou qualquer produto que abrimos e comemos dentro do supermercado e não pagamos? Isso é furto. E quando o nosso inimigo for nos cobrar por essa atitude, ele não será compassivo. E por muitas vezes passamos por privações por colocar as mãos em coisas que não nos pertencem. Sabe aquele suco ou sobremesa ou qualquer refeição que o garçom deixou de colocar na sua conta ou na sua comanda e você deu uma de esperto, comeu e não pagou? Também lhe será cobrado. Sabe aqueles meses que você nem bem recebeu e o dinheiro já acabou e se não fosse pelo cartão do ônibus que a empresa te dá, você não teria nem dinheiro para ir trabalhar? Então, será que você não está colocando as mãos em algo que não é seu? Ao invés de pegar o que não é seu, vamos orar e pedir ao Senhor dizendo qual é o desejo do seu coração para que Ele possa te suprir. Porque a palavra do Senhor nos ensina no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 14, o seguinte: Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Infelizmente, o homem é fruto do meio e aqui no Brasil, o jeitinho brasileiro tem levado muita gente, muito cristão, ao erro. Pois, já ouviu alguém dizer que não tem problema pegar empréstimo e não pagar? Porque o banco é milionário? Sabe a síndrome de Robin Hood, que tira dos ricos para dar para os pobres? Tem muita gente que acha que deixar de pagar quem tem dinheiro não é problema, pois ele é rico. E assim a pessoa vai se afundando mais e mais na miséria. E haja oração e grupo de oração, profeta, anjo e todo o exército do céu para interceder diante de Deus para te livrar dessa enrascada que você vai se metendo com as suas próprias mãos. Outra coisa importantíssima e pouco observada é o fato da pessoa prejudicar o outro e achar que não terá consequências. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Quando eu me mudei para o imóvel que vivo hoje, a pessoa que fazia a limpeza do condomínio não era registrada. Então eu fui falar com o síndico e morador que aquilo era ilegal e que o condomínio corria risco de processo trabalhista, que devíamos regularizar tal situação. Foi a maior encrenca que eu arrumei na vida, porque não querem pagar por empresa ilegalizada e aumentar o condomínio, preferiam continuar na ilegalidade, correndo risco de processo e prejudicando financeiramente a pobre pessoa. Então, tive que fazer reunião e dizer que ligaria para o Ministério do Trabalho se tal situação não fosse regularizada. Aí pronto, comprei briga com o condomínio inteiro, mas sabe por quê? Porque as pessoas só olham para o seu próprio umbigo. Se fosse com qualquer morador que o patrão não cumprisse com os deveres legais, seriam os primeiros a processar o patrão. Mas quando o patrão sou eu, a conversa é outra. Sabe outra coisa que descobri entre os moradores? Que um tinha denunciado o outro à prefeitura por causa de obra.
Quem foi denunciado teve que pagar multa e etc. A pessoa que denunciou acha que, como a denúncia é anônima, que nada vai acontecer com ela. Pois bem, passados-se alguns meses, ou um ano, não me recordo bem, essa pessoa que fez a denúncia perdeu o emprego e ficou mais de um ano sem trabalho. Muito provavelmente recebeu de multa espiritual muito mais do que ela fez o vizinho pagar para a prefeitura. Maldade, malandragem, desonestidade nunca passam despercebidas no mundo espiritual. Não existe isso de crente, servo do Deus vivo, que segue os seus mandamentos passar fome, não ter lugar para repousar. Já vi testemunhos de pastores dizendo como o Senhor é fiel. Um certo pastor uma vez disse que estava recém-casado e tinha acabado de se mudar, e logo em seguida perdeu o emprego e chegou a ficar com a despensa vazia. Ele e a sua esposa oraram ao Senhor e logo depois uma pessoa conhecida deles bateu à sua porta dizendo que tinha feito uma cesta de alimentos para ele comemorar a casa nova. Outro pastor disse que também, em um dia de provação, era festa de fim de ano e não teria como fazer a ceia na sua casa para sua família. E também orou ao Senhor. E logo depois recebeu a ligação de uma pessoa que estava lhe devendo um dinheiro e o pagou a tempo para que ele fizesse a ceia. Também uma vez li um testemunho de certa missionária que disse que ao chegar onde iria pregar, estava sem dinheiro para comprar a sua refeição, quando de repente uma irmã lhe bateu à porta dizendo que ela tinha comprado uma refeição para as duas comerem juntas. A verdade é que Deus não deixa que os seus filhos sejam humilhados e envergonhados. A palavra do Senhor diz no Salmo 37, versículo 19, não serão envergonhados nos dias do mal e nos dias da fome se fartarão. Conforme Paulo diz em Romanos, no capítulo 3, versículo 4, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Ainda em número 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Isso é provação, estar sob os cuidados de Deus nos dias maus. Privação é colheita que vem à nossa porta pelas nossas más obras. Já contei isso em outra prosa, mas vou contar de novo. Certa vez, fiquei quase 2 anos desempregada, pois estava passando por uma provação por desafiar ao Senhor sobre uma coisa que queria muito. E quando eu já estava cansada e chateada por todo aquele tempo sem emprego, o Senhor enviou uma pessoa que falou através dele me perguntando: tem te faltado alguma coisa? E quando parei para analisar a pergunta, percebi que mesmo estando tanto tempo desempregada, a gasolina rendia dentro do tanque do meu carro. Eu tinha lugar para repousar a cabeça. Com o dinheiro que eu recebi de acerto, pagava as minhas contas sem precisar pedir nada para ninguém. Hoje, eu tenho certeza que o dinheiro se multiplicou na minha conta do banco, da mesma forma que o Senhor multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixes. Por hoje é só. Acompanhe mais um capítulo dessa história do Oração e Prosa e vamos juntos aprender a diferença entre privação e provação. Sejam bem-vindos e acompanhem às segundas e quintas-feiras o projeto Orai Sem Cessar. Se você quer fazer um pedido de oração ou ter acesso a todas as orações escritas e aos episódios gravados, siga a página do Projeto Orai Sem Cessar no Facebook ou entre no site www.projetoraissemcessar.com. Te vejo lá!